Olá pessoal, agora a gente está na fase final aqui do cabelo da Maria. A gente já lavou, desembaraçou o cabelo dela, a gente chegou no tom que a gente queria. Agora a gente vai fazer o processo do blackout, que é apagar essa raiz. Para quê? Para a gente conseguir tirar essa marca que está aqui no cabelo, a gente conseguir criar uma naturalidade nesse cabelo com fundo mais escuro, comprimentos e pontas mais claras, ok? Então pessoal, agora a gente vai fazer esse processo de apagar, né? Eu acho que esse aqui é o serviço mais importante hoje dentro de um salão de beleza. Então a gente consegue tirar essa marca desse efeito da raiz. Essa primeira aplicação a gente vai aplicar aqui, aonde começa a mecha mais ou menos meio centímetro, aonde você começou o efeito de mechas. Então aqui, então a gente vai aplicar onde começa a cor, a descoloração aqui. Vocês podem ver que a gente tem essa... Aqui é onde a gente vê essa marca, tá vendo? Então a gente vai aplicar aqui meio centímetro nessa marca, né? A gente vai encostar aqui no couro cabeludo e varrer um pouco para baixo. Esse processo aqui vai ficar mais ou menos entre 5 e 10 minutos no cabelo. Ao tempo de eu fazer a cabeça inteira, eu volto fazendo o próximo passo desse processo, que é varrer um pouco essa cor para baixo. Um detalhe importante nesse efeito é o que? Não depositar muito produto, não ter excesso de produto. Vocês podem ver que eu pego o produto e deixo ele mais suave, né? Eu não deixo muito produto depositado, tá vendo? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Deixei esse excesso, tá vendo? Então esse excesso pode manchar o cabelo, criar um excesso de produto aqui na hora que eu for fazer o próximo passo. Então esse produto tem que estar mais diluído nessa primeira aplicação mesmo. Bem depositados, mechas finas, mas sem excesso, pessoal. Um detalhe importante é uma fase, né? Quando você vai fazer isso aqui é um processo um pouco delicado, né? As pessoas têm um pouco de insegurança na hora de fazer esse processo. Não se preocupe, que o primeiro estágio desse produto é o que a gente chama de oxidação, né? Então o produto vai oxidar e ele vai dar essa sensação que o cabelo escureceu. E não é isso, ele não agiu ainda. Então é como se fosse ali um cabelo branco, né? Quando a gente está pintando um cabelo branco. Se você passar uma coloração, em 5 minutos ela não fez nada, né? Se a gente tirar, o cabelo vai continuar branco, né? Não é o nosso caso aqui um branco, é um efeito com mechas. Nesses primeiros minutos que a coloração age, ela vai simplesmente criar uma sombra, né? Ela não vai criar uma cobertura total. Ela vai camuflar um pouco dessa marca, mas não vai ter tirado completamente. Então a gente tem mais ou menos entre 15 e 20 minutos para a gente trabalhar com a margem assim de segurança tranquila dentro desse processo. Não precisa desesperar na hora de estar fazendo essa aplicação, mas também não pode ficar muito lento, né? Tem que ir seguindo o processo aqui. Então, normalmente você pode ir tirando mechas diagonais para ficar mais fácil, não pegar a cabeça inteira, então fica um pouco mais dinâmico para você conseguir fazer essa aplicação. Observe que sempre eu vou aplicar nessa primeira margem aqui do cabelo, onde que eu comecei esse efeito de mechas, onde que a minha mecha começa, eu trabalho ela. Observe que a gente tem essa linha. Eu vou varrer esse produto, tá vendo? Sempre o movimento, ele não para, ele termina saindo o pincel, como se eu estivesse girando a minha mão. Ó, minha mão gira para limpar esse excesso de produto nessa parte de baixo. Então aqui a gente vai dos dois lados, a gente vai seguindo, subindo aqui mais ou menos esse esquema, lado diagonal, diagonal, para um lado e outro, para a gente facilitar. Essas mechas poderiam ser tiradas na horizontal, mas ficaria um pouco mais difícil você trabalhar o círculo da cabeça. Então quando a cabeça vai ficando um pouco mais larga aqui nessa parte do meio dela, a gente trabalha elas diagonais para a gente poder estar suavizando essa. E vamos criar uma harmonia na hora de fazer essa aplicação também. A forma que está aplicada aqui, ó, vamos ver a altura que eu estou descendo o outro lado também. Então sempre criando movimentos
vamos dizer, repetitivos dos dois lados. Ou seja, movimentos uniforme dos dois lados. Olha a sensação aqui que eu estou varrendo essa coloração, tá vendo? Ela não tem um excesso. Por isso é importante a gente trabalhar com mechas finas, para não ter falha na aplicação. Na hora que a gente voltar no próximo passo, não ter lugar sem produto. Não ter mecha sem produto. Aqui no cabelo da Maria a gente está trabalhando com 8 gramas de 6 de Color Touch, 4 gramas de 4 de Color Touch, 5 gramas de 7,35 e meia grama de 0,43 com 1,9. Proporção 1 por 1. A gente está finalizando a parte de trás. A gente vai passar para uma das laterais. Aí sempre a gente vai seguir esse movimento. Então, a lateral que eu fiz primeiro, eu volto nela primeiro, depois volto na outra lateral. Aqui vocês podem ver que eu estou criando uma distância mais longe da raiz, né? Como eu quero uma raiz mais escura, então a gente pode já deixar mais ou menos essa primeira demarcação da onde que ela cria. Aqui essa mecha, a aplicação vai fazer exatamente esse sentido diagonal. Aqui vai descer um pouco mais, aqui um pouco menos na frente do cabelo, para deixar essa parte iluminada com aqui um pouco mais de fundo. Essa primeira aplicação aqui ela vai bem sutil, pega pouco produto, ela vai bem no início aqui dessa marca. A segunda a gente já vai descer um pouco mais ou menos na mesma direção da primeira, tá vendo? Aqui a gente já desce um pouco mais. O legal desse efeito é essa primeira mecha, ela tá mais clara, não todo, não que ela abriu o cabelo, aqui atrás esteja claro também. Então ela vai criar esse efeito de degradê na cor. Podem ver que aqui na frente eu apliquei menos, que atrás a gente tem mais ou menos 2 dedos e aqui 1,5 dedo de aplicação de produto. Onde que eu vou criar esse efeito realmente de uma transição de fundo. Aqui vai ter um pouco mais escuro, a frente um pouco mais clara. Observa, pessoal, que aqui a minha aplicação ela fica diagonal. Pode observar que aqui eu estou aplicando menos próximo da divisão, mais interno, eu desço um pouco mais. Como vai chegando aqui no alto da cabeça, a gente vai descendo um pouco mais para já criar esse fundo também. Ver esse sentido? Aqui a gente tem mais ou menos 1 dedo, aqui a gente já tem 3 dedos nessa parte de trás onde que eu quero mais fundo no cabelo. Esse lado a gente vai repetir o mesmo movimento. A segunda mecha a gente já desce um pouco mais. A terceira um pouco mais, levando ela mais ou menos à altura da primeira, à altura da primeira mecha. Aqui vocês podem observar que a minha assistente, a Mariana, está segurando esse cabelo em uma posição alta. Essa ponta, ela não pode encostar onde que já foi aplicado o produto. Então, ou segura sozinho nessa forma aqui, pode soltar. Vou dar para você também fazer ela aqui, onde que a gente trabalha. Essa aplicação, se no caso estiver sozinho, ou ter alguém para estar segurando
para poder facilitar. Acho que fazer com alguém, principalmente essa parte da frente, ela é bem interessante, porque é uma parte mais delicada, tá vendo? Então aqui se você tem alguém para segurar, fica mais fácil. Mas não quer dizer também que não dá para fazer sozinho. Mas sempre tomar bastante cuidado para que não encoste, essas pontas não encostem no cabelo. E também não podemos fazer com que essa mecha deite em cima desse cabelo. Não posso jogar essa mecha para trás, porque aqui a raiz, mas aqui ó, essa ponta, o meio do cabelo estaria encostando nessa parte de trás. Então é bastante importante manter essa mecha que a gente está trabalhando em pé, né? Sem jogar ela para o outro lado, principalmente se já tiver produto aplicado. Se não tiver, tudo bem. O que a gente finalizou, a gente já tem aí mais ou menos uns 15 minutos que a gente começou a passar. Então vamos dizer que nessa parte aqui a gente já tem um produto um bom tempo de ação. Então ele já fez assim essa primeira função dele. Agora a gente vai voltar transitando essa coloração. Vamos varrer ela um pouco para baixo, né, criando aqui um degradê para tirar essa marca. Então, essa primeira aplicação, segunda fase aqui, a gente vai pegar e vai só passar o pincel suave aqui para tirar um pouco o excesso desse produto, descer um pouco mais, sem levar para as pontas, pessoal. Baixa a cabeça. Aqui, então nós vamos trabalhar, o pente vai encostar aqui no cabelo, tá vendo? Tirando um pouco o excesso do produto ali. E a gente, mesma coisa, a gente vai saindo aqui, o pente vai saindo para poder não criar uma marca também. Vamos ver que aqui a gente desceu mais. A gente vai repetir isso aqui em todo esse processo. Então, a gente segue esse processo aqui todo, tá vendo? A gente vai varrer um pouco essa coloração, tirando esse excesso aqui, ó, do produto. Depois eu só volto aqui com o pincel, redepositando aqui, conferindo que está bem depositado. Tá vendo que aqui a gente tem um pouco esse excesso, então eu vou diluir esse excesso aqui com o pincel. Tá vendo? Eu volto aqui, tá vendo? Quando eu passo esse pincel, eu estou encostando novamente o produto para garantir que ele tem um bom depósito nessa região. Observem que essa raiz está com a sensação que está escura, se vocês estão observando. Então parece que o cabelo já fechou, já está tudo preto de novo, acabou tudo que você ficou horas fazendo, mas relaxa porque é assim mesmo. Como eu disse no início, esse é um processo, o primeiro estágio da coloração chama-se oxidação. Então o contato dela com o couro cabeludo, o oxigênio, ela vai passar por esse processo de que ela escurece, mas não quer dizer que ela já fez a função dela de cobertura. Ainda tem tempo para a gente estar trabalhando, sim. Uma ideia importante é a gente nunca trabalhar com esse cabelo seco. Então vamos molhar, deixar essa parte sempre um pouco mais úmida. Se esse produto, na hora que a gente está diluindo esse produto aqui, ele não haja onde o cabelo está seco. Ele está seco, ele tende a oxidar um pouco mais rápido e pode realmente aí estar criando esse efeito que é uma mancha, mas trabalhando com ele assim, você evita esse risco. Então sempre trabalhar com o cabelo mais úmido, nunca seco. O importante aqui do efeito, quando eu falei de depósito de produto, vocês podem observar que o pincel não está cheio de produtos aqui no dente. Consegue observar? Tá vendo? Porque se tem muito produto, aqui estaria cheio de produto. Então, nesse primeiro momento, a gente só passa esses pente, os dentes do pente, para poder estar diluindo o produto sem criar excesso. Esses excessos de produto aqui também faz com que você crie manchas dentro do cabelo. Agora nós vamos para a terceira etapa, onde a gente vai
diluir esse produto um pouco mais para baixo. Como eu disse, é importante essas pontas não estar seca. A gente pode criar um pouco de umidade aqui no cabelo. Agora a gente vai aprofundar esse pente um pouco mais na raiz, diluindo esse produto, onde a gente vai agora trabalhar, finalizar esse produto até levar o pente até a ponta. E a gente já vai criar uma transição maior, sempre movimentos contínuos. Eu sempre termino ela e aqui eu volto um pouco, pegando um pouco o cabelo que eu passei anteriormente, também para poder evitar que ele fique muito tempo parado ali. Então eu consigo ir distribuindo com mais facilidade também quando eu passo essa última fase, que eu puxo o produto da raiz para baixo e distribuo, só para evitar que, né, onde que eu parei com esse primeiro estágio aqui, ó, a gente tem uma marca. Então quando eu passo esse pente eu estou acabando de diluir. Então vocês podem ver que a importância também desse não excesso de produto na aplicação é isso aqui, ó. Por mais que eu passe o pente, eu não vou levar produto até esse comprimento e pontas. Não há produto suficiente para mim levar até a ponta. E nesse processo aqui a gente não precisa tirar mechas finas, porque a gente só está diluindo. Então são mechas mais grossas. É um processo que ele tem que ser mais rápido. Então pode ser mechas mais grossas. É só para criar mais um tempo aqui, um estágio de transição. É como se estivesse fazendo um degradê, né? Então assim, ele não pode ter só uma tonalidade. Então a gente vai ter como se fosse 3 tonalidades criando essa cor. Primeira, segunda e agora a terceira tonalidade, que é essa última vez que a gente está varrendo. Então a gente vai criar essa transição dentro da cor. Essa teve um tempo de ação, essa e essa vai ter outro tempo de ação. Então pessoal, agora que nesse último processo aqui, quando eu trago ela para o lavatório, eu só vou diluir um pouco esse produto para trás, onde que eu vou criar essa transição da frente para trás aqui agora, olha. Garantir que a minha aplicação aqui tá legal. Aí eu vou começar a enxaguar as pontas do cabelo, tá? Aqui pessoal, agora a gente enxágua essas pontas do cabelo e vamos deixar mais um pouquinho só para acabar de agir nessa raiz. Essa parte da nuca onde que a gente aplicou primeiro também a gente enxágua. Aqui foi onde que a gente começou o processo de apagar a raiz. Sempre eu gosto de estar vindo, repassando o pente, eu nunca deixo o produto parado num estágio só, num lugar, né? Então assim, sempre estou ali passando o pente para poder criar essa transição no cabelo. A gente vai enxaguar. Um detalhe que vocês podem ver importante, que é isso aqui, ó. Ela não tem excesso de produto também na aplicação desse contorno dela. Então, naquelas primeiras mechinhas aqui da frente, a aplicação ela é um pouco mais suave, né? Como eu falei, ela vai bem no inicinho da mecha. Então, isso faz com que na hora que a gente secar, a gente tenha essa luminosidade nesse primeiro efeito de contorno aqui, criando bastante naturalidade nele, sem alongar demais. Então isso evita também sujar a pele da cliente e realmente não tem necessidade que acabe se alongando demais esse efeito de contorno, né? Fica muito longe da raiz. A gente vai lavar, hidratar o cabelo dela e finalizar. Pessoal, aqui a gente terminou então o cabelo da Maria, né? A gente trabalhou aquele efeito de mechas em meia lua, para a gente criar aquele efeito mais de profundidade, onde a gente queria um fundo natural dentro desse cabelo, mas queria esses flashes saindo dentro do cabelo. Então, quando ela mexia o cabelo, você tem essa sensação de movimento, né? Essas tiras saindo de dentro dele. A gente não trabalhou muito efeito de contorno, mas onde que eu queria um pouco mais iluminado por dentro do cabelo. Então a gente trabalhou essas mechas no efeito mais interno, onde a gente criou esse volume de cor aqui nele, mas com bastante suavidade que eu falei aqui
no contorno, próximo à raiz dela. Então ela sai com essa raiz bem suave, que a gente apagou. Então a gente queria esse efeito, tá vendo? Esse efeito de tiras de cor dentro dele. São mechas um pouco mais carregadas, mas com bastante naturalidade o cabelo. Mesmo se ela não deixa de ter esse contorno iluminado, tá vendo? A gente tem um efeito ainda bonito, mas sem carregar demais. É isso aí, espero que tenham gostado do efeito de flashes para cabelos médios, long bob. Para vocês que acompanharam o vídeo aí de como apagar uma raiz sem medo, tranquilo, esse é o resultado. A gente tinha um cabelo loiro na altura de 8 para 9 claro, né? Trabalhei aqui, a gente ficou mais ou menos 30 minutos, vocês vão ver aí dentro de tempo de vídeo, né? Olha como que ficou essa raiz dela, bem suave, bem discreta, sem marca, né? A gente tem um cabelo bem natural, a gente tinha essas mechas bem próximo da raiz. Então a gente trabalhou essa zona, né? A gente trabalhou a primeira, segunda, terceira zona de clareamento aqui. Então a gente criou esse efeito bem sutil, onde que a gente tinha um efeito de mechas em flashes dentro dele. Então ficou assim, esse é o resultado. Então aqui vocês podem observar também, o contorno dela não está escuro, que foi onde que a gente começou a aplicar, tá vendo? O produto, o contorno ainda continua iluminado, não está aquele contorno escuro, apesar que não era uma técnica focada em trabalhar contorno, mas é isso aí, o resultado é esse. Então assim, fique tranquilo, não estiver apagando a raiz, você tem mais ou menos 20 minutos para trabalhar em paz, sem medo. Então pessoal, a dica é essa, eu acho que a gente tem que investir no nosso trabalho, né? Procurar sempre estar atualizado com técnicas novas. Hoje isso é o que o mercado nos pede, né? Técnicas de raiz natural, contornos iluminados, trabalhos mais em flashes estão vindo dentro do mercado. Então acho que assim, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, estar sempre atualizado, para a gente ter sempre o máximo para oferecer para a nossa cliente. Não é que a gente vai usar tudo, mas sempre a gente precisa ter opção para estar oferecendo para a cliente. Obrigado.